Olá pessoal, tudo bem? Agora nós iremos analisar a unidade 3, que faz uma referência, uma discussão à questão do Estado e da sociedade na visão dos contratualistas. Quem são os contratualistas? São filósofos que tiveram como preocupação principal discutir a questão social baseadas no Estado, na consolidação do Estado civil, no Estado civil organizado. Bom, pelo que nós podemos observar na imagem, na tela, nós podemos ver que esta unidade 3, intitulada As Relações entre Estado e Sociedade Civil, na percepção dos contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ela está subdividida em 3 tópicos. Primeiro, a razão da sociedade civil em Thomas Hobbes. Segundo, do estado da natureza para o governo civil em John Locke. E terceiro, a passagem do estado natural para o estado civil em Jean-Jacques Rousseau. Notem que em ambos os tópicos a preocupação é discutir a questão da sociedade civil, Sociedade civil na ótica dos contratualistas. Afinal, quem são os filósofos contratualistas? São filósofos que, ao longo dos seus estudos, chegaram à conclusão de que a sociedade civil, organizada como nós temos hoje, ela é resultado de todo um processo histórico baseado na consolidação de um pacto ou de um contrato social. Então, por isso esse nome de contratualistas. A formação de um pacto ou de um contrato social deu origem à sociedade civil organizada que nós temos hoje. É natural que ambos os filósofos que eu mencionei, Hobbes, Rousseau, Locke, eles partem do mesmo ponto, do estado chamado estado de natureza. Cada qual vai elencar sua definição sobre o que seria esse estado de natureza. Mas o objetivo dos 3 supracitados é o mesmo, é analisar o estado civil organizado tal como nós temos hoje. Começando então no primeiro item com Thomas Hobbes. Hobbes, ele vai, portanto, integrar essa questão dos filósofos contratualistas modernos. E como havia dito, para os contratualistas modernos, esses filósofos, a sociedade civil ela não foi criada juntamente com a humanidade, mas sim ela é resultado de um processo histórico, resultado de um processo histórico árduo e que caminhou de forma lenta, à consolidação da sociedade civil organizada. Agora sim, Thomas Hobbes. Hobbes, ele tinha como principal objetivo legitimar o Estado absolutista. Pensando nessa questão de legitimar a sociedade civil que se organizou dentro do Estado absolutista, Hobbes ele vai partir do pressuposto que o estado de natureza, o que é estado de natureza para Hobbes? É o momento em que os homens, homens e mulheres, na sociedade primitiva, não estavam organizados de forma civilizada, de forma a possuírem leis, que norteassem os seus comportamentos, que administrassem sua vida, e muito menos de direitos, de deveres, enfim. Não havia essa preocupação dentro do estado de natureza, não havia quem administrasse, não havia autoridade nesse sentido. Então, a ausência de autoridade no estado de natureza, logicamente, dava margem a desentendimentos. Desentendimentos que, por sua vez, resultavam muitas vezes em fatalidades, como o fato de alguém discutir e matar aquela pessoa porque discordou da sua opinião. Então, dentro dessa perspectiva do estado primitivo, do chamado estado de natureza para Hobbes, a questão a ser destacada é que todos os homens, mulheres, eles eram considerados iguais, eles gozavam de uma igualdade. Entretanto, essa igualdade, na perspectiva de Thomas Hobbes, ela não era uma igualdade benéfica, porque ao não terem regras, ao não terem leis, direitos, enfim, eles acabavam abusando da sua liberdade em benefício próprio, gerando fatalidades, tal como assassinatos, desentendimentos, enfim. Por isso que para Hobbes
importante destacar que Hobbes, ele viveu nesse momento de legitimação do Estado absolutista, portanto, Hobbes viveu entre os séculos XVI e XVII, né? E ele tinha como principal objetivo mostrar que a questão da igualdade, ela necessariamente abriga insegurança dos homens, né? Por quê? Porque está tentando legitimar o Estado absolutista, né? No Estado absolutista, as pessoas não eram iguais umas às outras, né? Havia o soberano, havia seus subordinados, havia os súditos. Então, é uma forma de mostrar para a população que o Estado absolutista, mesmo com suas arbitrariedades, muitas vezes, né, era o Estado ideal, porque se não tivesse o estabelecimento de regras, normas, leis, direitos, enfim, a população estaria relegada ao estado de natureza, ao estado de igualdade, mas uma igualdade que abrigaria essa insegurança. Prosseguindo então, né? A definição, portanto, de estado de natureza para Thomas Hobbes, como eu já havia mencionado. Para Hobbes é a fase mais primitiva, né? E claro que esse termo primitivo hoje em dia a gente nem usa mais, porque necessariamente você está classificando as sociedades a utilizar essa expressão. Mas são palavras de Hobbes e, portanto, nós vamos manter essa palavra-chave, né? Então, dentro do estado da natureza, os homens e as mulheres, eles agiam da forma como achavam conveniente, né? Então, eles tinham suas vontades atendidas na medida do possível, mas independente disso, Hobbes percebeu que dentro desse estado de natureza havia esse temor da morte, havia o temor em relação ao sofrimento e ao mesmo tempo havia esse desejo, esse anseio de perpetuar a própria conservação da sua espécie, né? Então, apesar de ser um estado pautado na liberdade extrema, né, onde não havia autoridade, onde necessariamente não havia essa questão de leis para arbitrar as vidas em comunidade, no caso, né, havia esse temor a sofrer em relação aos sofrimentos, havia esse medo em relação à morte, bem como essa preocupação com a conservação da espécie, né? Então, dentro desse conceito de estado da natureza, segundo Thomas Hobbes, havia, né, essa questão, como eu já havia mencionado, da igualdade natural. E como a igualdade era natural, portanto, um achava que tinha mais razão com o outro, e isso resultava em fatalidades. Nesse sentido, né, a paz, logicamente, não tinha condições de existir, né? Se cada um fazia o que achava que era o correto para si mesmo, sem pensar em outrem, logicamente, a paz acabou sendo algo relegado ao esquecimento. Não tinha como existir paz em um ambiente onde cada um achava que estava correto, né? Diante desse estado de guerra constante, né, é necessário, segundo o próprio Hobbes, né, analisar que a paz, ela somente é conquistada diante do pressuposto de pessoas, grupos, se manterem fiéis a um sistema de leis, né? Então, Thomas Hobbes, na sua ânsia, no seu desejo de legitimar o Estado absolutista, acaba considerando que a paz é resultante de um conjunto de leis, né, determinados por um soberano, né? Então, em um Estado onde há leis que permite, né, a questão que pune aquele que rouba, aquele que mata, enfim, esse é o Estado onde a paz é possível, segundo Hobbes, né? Ao contrário, o Estado da natureza, que era, né, que não havia essa questão das leis, né, estava em uma guerra constante, estado de guerra constante, né? Mais uma vez, Hobbes tentando legitimar a questão do Estado absolutista, né? Uma outra questão importante dentro dessa perspectiva de Hobbes, né, é a de que os homens do estado da natureza, eles começam a perceber, né, que suas ações são oriundas de sua vontade, né? E que isso necessariamente
né, toda ação tem uma reação, que isso necessariamente, se ele vai lá, mata alguém que lhe incomodou de alguma forma, a outra pessoa ou a quem tomou as dores dessa pessoa vai tentar se vingar daquela pessoa assassinada e, portanto, vai até você para tentar se vingar de alguma forma. Daí essa noção de guerra constante, né? Havia, portanto, esse temor, esse medo, né? E, ao mesmo tempo, a esperança de que isso iria mudar. Então, a vontade em si, ela era perceptível. Os grupos primitivos começaram a perceber que as suas ações tinham reações e que necessariamente haveria a necessidade de se organizar de tal forma a finalizar, a extinguir esse estado de guerra constante, né? Portanto, para Hobbes, qual foi a solução para essas intempéries, para esse estado de guerra constante visível no chamado estado da natureza? A solução para Hobbes era a criação de um Estado, né? Por quê? Porque o Estado, ele tinha um poder comum. Ele possuía toda uma estrutura institucional, uma estrutura legislativa que dava condições para que essas pessoas se sentissem mais confortáveis e que, portanto, né, todo crime seria punido, né? Pelo menos é essa a visão de Estado, de estabelecimento de Estado proposta por Hobbes para amenizar aquele estado de guerra constante previsto ali no estado de natureza, né? Mas o que seria, portanto, o Estado? Ele estaria baseado em quê? O Estado, é importante dizer, ele estaria baseado em uma série de regulamentações, de normas que visavam o bem comum. É o chamado pacto social, né? Então, Hobbes, principalmente é visível na sua obra Leviatã, né? Inclusive já tem até o filme dessa obra, é visível essa necessidade do pacto social. O que é isso? É o fato do indivíduo assumir compromissos, né, através de um contrato, né, de obedecer à vontade do líder ao qual ele se submeteu. Então, o súdito, né, ao se submeter ao poder daquele líder, ele não só estaria protegido sob os auspícios daquele líder, mas também tinha como obrigação ofertar riqueza, né, e o uso da força se o soberano julgasse necessário, né? Então, se houvesse uma guerra, né, necessariamente o súdito, protegido por aquele líder, dentro de um pacto social, né, mediante ali, as fronteiras de um Estado, ele deveria fornecer riqueza, dinheiro, bens preciosos para a realização de uma guerra, caso o líder julgasse conveniente, bem como também oferecer seus préstimos, oferecer seus serviços para aquela guerra que estaria sendo realizada em nome do Estado e a comando administrado por um líder, pelo líder ao qual ele se submeteu, né? Outra questão importante, né, é de que dentro desse pacto social, dentro dessa sociedade, o objetivo principal é salvaguardar da violência, né? Ou seja, qualquer tipo de ameaça que ferisse a vida, enfim, ela deveria ser freada. Daí a existência do Estado. Então, o Estado ele é construído por meio de um pacto social que tinha como objetivo livrar as pessoas da violência, ao mesmo tempo em que, né, a pessoa, o súdito que se beneficiava desses serviços, tivesse que fornecer riqueza, tivesse que fornecer sua força física, caso o líder julgasse necessário, né? Bom, o Estado, dentro dessa ótica de Hobbes, regido por um líder, né, administrado ainda que de forma arbitrária, ele seria, né, a solução para a manutenção da paz, né? Pelo menos de uma paz momentânea, já que havia períodos de guerra, ou uma paz que não havia lá no estado de natureza, né? Então, necessariamente, nós vamos ter, dentro dessa questão da manutenção da paz, para Hobbes, um poder coercitivo, né? Então, nem todos
concordam com este poder, mas dentro desse pacto social que é formulado dentro do Estado, é importante que se diga que o súdito, ele concede, ele dá a sua liberdade, seu poder de liberdade do estado de natureza para o governante, para o líder, e em troca ele aceita, ele se submete ao poder desse líder, ainda que este poder seja coercitivo, ainda que ele não concorde com este poder, né? Por isso que, mediante a concessão da sua liberdade do estado de natureza ao líder, o súdito, ele acaba sendo exposto à arbitrariedade do seu líder, né? Porque, necessariamente, todo esse processo de conceder a sua liberdade aos préstimos, aos cuidados de um líder, né, faz com que Hobbes denomina de submissão das vontades. Então, eu estou submetendo a minha vontade ao líder e, em troca, eu quero segurança e condições para a manutenção da paz onde eu vivo, no estado em que eu vivo, né? Então, há essa troca de vontades, de valores, né? Por isso, a submissão de vontades é uma união concedida, consolidada por meio dessa relação de troca, né? Um outro elemento importante dentro da concepção de Hobbes é a questão da formação da sociedade civil, né? Então, a sociedade civil, ela se transforma em um corpo. A vontade do soberano e de todos e de cada um. Então, o corpo em que almeja atingir a todas essas vontades, almeja conseguir a todas essas vontades, né? Atendendo a essas vontades, seria basicamente um corpo social, né? Um elemento importante para o prosseguimento da paz, né? Uma paz que não havia lá no seu estado de natureza, né? Daí a necessidade da formação de uma sociedade civil, porque essa sociedade civil, apesar das intempéries, apesar do poder coercitivo que poderia ser exercido pelo soberano, ela estava normatizada, regida, regulamentada, né? Então, isso confortaria o cidadão, confortaria o súdito, né? A ponto de fazer com que o Estado atendesse a todas essas prerrogativas do soberano, de todos e de cada um, né? Bom, dentro dessa concepção de Estado proposta por Thomas Hobbes, né, havia, né, dentro dessa concepção de Estado, havia necessariamente a existência de um líder. Mas pensando que Hobbes queria legitimar o Estado absolutista, logicamente ele vai conceder poderes extremos a esse líder. Quais seriam esses poderes, no entanto, né? Para Hobbes, era a função do líder, né, penalizar as pessoas, os súditos, participar de formação de leis, que mais? Definir a moral, o que podia, o que não podia dentro de uma sociedade organizada, né? Solicitar os seus súditos em caso de guerra, em caso de momentos que ele precisasse para a construção de alguma coisa, enfim, né? Então, o soberano, dentro dessa concepção hobbesiana, ele tinha poderes plenos, poderes totais. Daí a necessidade desse Estado para evitar a violência costumeira no estado da natureza, né? Portanto, nessa ótica de Hobbes, o Estado civil, ele é o Estado concentrado na pessoa do soberano. E a sociedade, ela se consolida, ela se firma em meio a uma única vontade que persegue o desejo de manutenção da paz. Então, essa única vontade é a vontade do soberano. Mas a vontade do soberano, ela tem como prerrogativa atender às demandas de cada um dentro do que o Estado e o soberano permitir, né? Daí a necessidade de um Estado com pulso firme, com o soberano forte, legítimo e concentração dos poderes plenos nas mãos de um líder, que é o Estado absolutista, né? Portanto, podemos dizer que na perspectiva hobbesiana, o soberano se confunde com o Estado. Por que ele se confunde com o Estado? Porque ele tem em suas mãos, né, o poder de impor o medo,
E é necessariamente pela imposição do medo que o soberano irá administrar os seus súditos, ou seja, pela imposição do medo, do temor, é que o soberano irá fazer com que os súditos lhe obedeçam às normas e regras instituídas naquele Estado, né? Portanto, o Estado e o seu líder, sobretudo, ele tem a autoridade e carta branca para governar de acordo com os seus pressupostos, de acordo com o que achar conveniente, né? Impondo mesmo o poder, né? Nesse sentido, dentro dessa perspectiva hobbesiana, né, os cidadãos eles depositam no seu líder as esperanças de uma vida melhor. Então, necessariamente o líder ele pode impor o medo a fim de que seus súditos lhe respeitem, mas ao mesmo tempo ele tem que estar consciente de que há uma demanda por parte dos seus súditos, né, de que é necessariamente a construção de uma vida melhor, longe de guerras cotidianas, tal como havia no estado da natureza, né? Então, como vocês puderam perceber, para Thomas Hobbes, né, nós vamos ter essa preocupação em, vamos dizer assim, em legitimar o Estado absolutista. Por isso, ele dá poderes plenos, inclusive considera legítimo a utilização de poderes abruptos para o soberano, né? Então, o soberano ele teria carta branca para fazer o que bem entendesse, desde que não se afastasse da concepção de que os cidadãos teriam umas demandas, né? Também teriam que receber apoio nesse sentido, né? Porque eles queriam viver longe da violência pertinente no estado da natureza, né? Um outro filósofo, um outro teórico que analisou essa questão do estado da natureza e a consolidação de um governo civil foi o filósofo inglês John Locke, que viveu ali entre os séculos XVII e XVIII. John Locke também é um dos precursores ali da escola chamada escola liberal, do liberalismo clássico, né? E de forma similar a Hobbes, ele procura definir o estado da natureza. De que forma ele faz isso? Locke, ele define estado de natureza levando em consideração a questão da propriedade, né? Como alguém voltado para a escola liberal clássica, ele vai pressupor que um dos vícios, um dos problemas do estado da natureza, para além da questão da violência, das arbitrariedades, era a questão da propriedade. Então não havia leis, não havia regulamentação para a questão da propriedade. Então havia uma confusão extrema que necessariamente resultava em brigas, em desentendimentos, né? Portanto, o estado da natureza em John Locke, né, pode ser entendido como uma fase, um estágio da civilização onde havia homens livres e aptos, né, mas que se consideravam donos da verdade, né? Julgavam de acordo com seus próprios valores e em consonância com suas próprias causas, com seus próprios interesses, né? Uma vez que não havia um poder instituído, né? Essa visão de estado da natureza demonstra a confusão que havia, não só para o estabelecimento da paz, mas também em relação à questão da propriedade. Não havia essa questão da propriedade, não era uma preocupação daqueles homens e mulheres, né? Para Locke, portanto, né, havia essa questão do direito de autoconservação. Não havia a questão da propriedade, mas havia uma consciência de que se eu peguei aquela fruta, ela, portanto, era minha. E que se alguém viesse roubar aquela fruta, essa pessoa sofreria consequências, muitas vezes, fatais, né? Então, esse direito de autoconservação, de conservar o que eu colhi da natureza, o que eu construí com as minhas mãos, uma cabana, enfim, toda essa questão do direito de autoconservação já é um pressuposto do que o próprio Locke define como propriedade, né? Então havia essa consciência de não pegar o que era do outro, porque se pegasse aquilo que era do outro, teria guerras, teria desentendimentos,
né? Daí o direito de autoconservação, que seria ali o pressuposto, né, o antecessor do direito de propriedade dentro da concepção de Locke, né? E outra questão, um outro problema que se revelou ali dentro do estado de natureza é justamente o fato de arbitrar os desentendimentos, né? Como dentro de um estágio da humanidade desorganizado, tal como o estado da natureza, eu poderia arbitrar em nome de uma pessoa, sendo que eu tenho os meus interesses próprios, né? Então essa questão da parcialidade, né, da parcialidade de julgar os desentendimentos dentro do estado de natureza era um problema muito grande em razão de não se ter imparcialidade naquele momento, né? Então não tinha como ser o juiz defendendo a sua própria causa sem ser parcial. Se você sempre, dentro do estado da natureza, não havia normas, não havia regras, e portanto você iria defender o que você achava correto para si mesmo, de acordo com seus próprios interesses, né? Daí, diante desses inúmeros problemas, a questão da violência, a questão da justiça, que era impossível de ser consolidada de forma imparcial, né? Qual que é a solução proposta por John Locke, né, de forma similar ao que foi proposta por Thomas Hobbes? O estabelecimento do governo civil, né? Então, o estabelecimento do governo civil, assim como já propôs Thomas Hobbes, muito embora com objetivos diferenciados, partia do pressuposto de implantar um pacto social. Então, o Estado ele não tem condições de existir se não há necessariamente, né, um acordo entre os indivíduos, né, se não há necessariamente leis, normas que permitem que diga aquele indivíduo até onde ele pode ir, né? Então nós vamos ter um pacto social de forma a garantir a harmonia de convivência entre as pessoas, entre os súditos, né? Daí a necessidade de implantação desse pacto social para formar um Estado, porque o Estado é impensável sem a formação desse pacto social, né? Portanto, para Locke, como eu já havia mencionado anteriormente, o objetivo dos homens a se unirem em sociedades é a preservação da sua propriedade, né? Portanto, esse pacto social ele deveria formular leis, regras que deixassem claro essa questão da preservação da propriedade, né? De que uma pessoa não podia violar a propriedade do outro, porque ele estaria sujeito a punições, né? Daí essa preocupação do direito de posse, de formular leis que salvaguardavam esse direito de posse, garantissem esse direito de propriedade, né? Bom, dentro da concepção de Locke, por que é importante, portanto, a questão do governo civil? Então, estipulado um pacto social, haveria condições de surgir, de criar um Estado e, consequentemente, um governo civil, porque todo Estado, ele também é composto por um governo, né? As vantagens da implantação de governo civil, na perspectiva de John Locke, seria, basicamente, garantir a propriedade privada. Esse é o principal elemento, a principal vantagem do estabelecimento de um governo civil na perspectiva de John Locke, né? Por outro lado, um outro ponto importante, uma outra vantagem para o estabelecimento do governo civil era consolidar uma justiça íntegra e imparcial, uma justiça que pudesse julgar de acordo com as leis regidas, de acordo com as leis vigentes, né? Um juiz que não arbitrasse em favor de sua causa, de causa pessoal, né? Então, uma justiça um pouco mais imparcial nesse sentido, né? Outro objetivo nesse sentido da justiça, né, também é conceder ao governo o poder de punir em casos em que a justiça achar conveniente. Então, naqueles casos em que as pessoas, por uma questão ou outra, acabou infringindo as leis, né, aí sim o governo poderia, né, castigar de alguma forma, punir de alguma forma esse súdito. Tudo, logicamente, seguindo as leis
daquele determinado Estado. Ora, mas diferente de Thomas Hobbes, que estava propondo, que estava legitimando o Estado absolutista como modelo ideal, o John Locke, ele vai propor ao súdito o direito de se rebelar. O que ele quer dizer com isso? Que se ele não estiver contente com as determinações, com o que está sendo proposto pelo governante, pelo seu líder, ele pode necessariamente se rebelar, dizendo no que ele está descontente. Portanto, para John Locke, esse direito a se rebelar, ele parte do seguinte pressuposto, o homem pode se rebelar se o governo civil não retribuir as garantias que o indivíduo pagou com a sua liberdade no estado de natureza, principalmente se o governo não assegura a propriedade e segurança do indivíduo. O que isso significa? Que se ele não estiver contente com o seu líder, ele pode exigir a volta da sua liberdade do estado de natureza. Só que, se ele ficar ali entre as fronteiras do estado, ele vai sofrer punições por isso. Mas é importante que se diga que nessa concepção de Locke, a liberdade do estado de natureza foi retirada e concedida ao súdito, aliás, ao líder, para que ele pudesse atender aos anseios do povo, atender aos anseios dos seus súditos. Daí essa função do direito de rebelar. Um outro filósofo contratualista, que também parte dessa percepção de contrato social, de pacto social para o estabelecimento da sociedade civil, é o filósofo e teórico político, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele é muito utilizado na área da educação, questões de desenvolvimento da criança, enfim, mas a sua principal obra, o Contrato Social, ele elabora justamente essa questão da transição do estado da natureza para o estado civil. O que seria, portanto, esse contrato social? O contrato social, na perspectiva de Rousseau, seria o fato dos cidadãos delegarem, atribuírem direitos individuais a uma autoridade. O que isso significa? Você pega a sua liberdade do estado da natureza, dá ao seu líder, ao seu governante, para que ele possa, em conjunto, governar de forma a trazer a paz para todos. E a liberdade, para Rousseau, ela seria o motor desse pacto. A liberdade do homem, ela seria o motor desse pacto. Então, a liberdade do homem no contrato social, ela é limitada para uma boa convivência entre os demais cidadãos, entre os demais súditos. E, é claro, o próprio Rousseau, ele tem como principal concepção a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. O que isso significa? Independente de estado da natureza, independente de estar em uma sociedade civil organizada, enfim, o homem se corromperá. Então, a ideia de Rousseau é de que a sociedade corrompe os homens, dentro dessa visão, dentro desse contexto-chave dele que é de liberdade. Então, a sociedade acaba influenciando o homem de forma a que ele se encaminhe para posições, para posicionamentos não considerados honestos, que não são honestos. Então, a integridade da pessoa humana, ela acaba sendo ferida pela convivência em sociedade. E é algo que, segundo Rousseau, acontece com todos. Bom, é importante que se diga que o momento em que Rousseau escreveu a sua obra do Contrato Social, o momento em que ele vivenciou, era um momento de transformações profundas. Nós vamos ter ali, no século XVIII, principalmente, o momento em que ele escreve as suas obras principais, a consolidação do absolutismo, da concentração dos poderes nas mãos de um rei. Ao mesmo tempo, como viés econômico, nós vamos ter o mercantilismo,
né? Aquele sistema econômico no qual os estados prezavam por manter uma balança comercial favorável, tinha como objetivo concentrar metais preciosos, enfim, né? Então, esse contexto do desenvolvimento do mercantilismo e do absolutismo, né, trouxe também um terceiro fator, que foi a ascensão da burguesia, né? Então, a burguesia, como um todo, ela acabou emergindo e colocando em risco a própria autoridade, historicamente, né, exercida pela nobreza, pela aristocracia, né? Por isso, pensando nesse contexto, imerso nesse contexto, o Rousseau, ele vai se aproximar dos iluministas, né? Então, os iluministas, inclusive o século XVIII considerado como o século das luzes, né? Eles tinham como principal cartilha, como principais motivos, né, criticar a intolerância religiosa, ou seja, eles eram contrários ao monopólio religioso, né, a todas as formas de religião que limitavam a liberdade humana, né? Eles também eram contrários ao absolutismo, ao mercantilismo, porque eles tinham como objetivo, eles achavam que a liberdade deveria estar acima de tudo, de todos, né? Que se o absolutismo e o mercantilismo fossem eliminados, necessariamente, né, haveria condições de construir uma sociedade mais igualitária e que desse maiores condições de liberdade para os seus súditos, para os seus indivíduos, né? Bom, o próprio Rousseau, muito embora ele considera que o homem se corrompe em sociedade, ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, ele próprio afirma que o estado de natureza acabou deixando vícios na sociedade e que muitas das coisas, muitos dos malefícios desenvolvidos na própria sociedade, né, na questão de corrupção, de corromper outros valores, enfim, eles são oriundos desse estado de natureza, né? Então, o fato de roubar, por exemplo, era algo corriqueiro, cotidiano no estado da natureza, né? Então, essa prática se desenvolveu na sociedade primitiva, considerada primitiva, né? O ato de matar também se desenvolveu dentro dessa concepção de estado da natureza. Então, todos os malefícios, boa parte dos malefícios, melhor dizendo, eles são justificados e já eram praticados no estado de natureza, nesse estágio primitivo da formação humana, né? Por isso é que os homens, né, a sociedade, aliás, já traz no seu convívio, no seu ambiente social, essa corrupção do homem. Então, ainda que o indivíduo nasça bom, ele irá se corromper por esses valores, por esses malefícios sociais, oriundos muitas vezes do estado de natureza, né? Então, como se dá para Rousseau essa passagem do estado natural para o estado civil, né? Rousseau considera que essa transição do estado natural para o estado civil, ela exige, sobretudo, a liberdade moral, né? O que é essa liberdade moral? A liberdade moral diz respeito até onde o indivíduo pode ir, né? Mas, como pano de fundo, né, ela também concede subsídios à percepção de autonomia do homem. Então, a passagem do estado natural para o estado civil, segundo o próprio Rousseau, ela deveria considerar essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, não é uma liberdade sem limites, né? Muito pelo contrário. A liberdade proposta por Rousseau e que é necessariamente concedida por esse estado civil é uma liberdade, né, que respeite as regras de uma determinada sociedade. Então, quando Rousseau escreve sua obra máxima do Contrato Social, ele está criticando os estados absolutistas, né, concentrados, cujos poderes estavam concentrados na mão de uma única pessoa. Por quê? Porque, na sua visão de mundo, outras pessoas, os súditos de uma forma geral, deveriam ter a liberdade de atuar no âmbito administrativo,
no âmbito político, econômico, enfim, né? Então, as regras, as normas que regulamentavam o Estado absolutista, elas infringiam a liberdade ideal para Rousseau. Liberdade ideal seria aquela de se oferecer subsídios para que o homem e para que a mulher pudessem participar da vida pública do seu Estado, enfim, do seu país, né? Então, necessariamente, por isso, né, que Rousseau ele é considerado iluminista. Os seus escritos foram retomados durante a Revolução Francesa, que foi, né, uma das revoluções burguesas. A própria burguesia, nesse momento de emersão, de fortalecimento, né, do século XVIII, enfim, ela vai acabar, né, tomando as rédeas do poder ali, como nós tivemos com a Revolução Francesa em 1789. Né? Então, é um momento histórico, é um marco fundamental para a história da humanidade, porque é a primeira vez onde a burguesia destrona a tradição, destrona a nobreza, a aristocracia, né, que até então monopolizava o poder, né? É claro que essa questão da liberdade, ela acabou influenciando outros movimentos, outros eventos ao longo da história da humanidade. As próprias independências dos países americanos, né, foram motivadas por essa prática, prática da Revolução Francesa, esse exemplo da Revolução Francesa, né? E ao passo que esses iluministas, a exemplo de Rousseau, também defendiam, né, criticavam a intolerância religiosa, eles estavam querendo dizer, né, apregoar mais uma vez que o poder ele deveria estar separado das questões religiosas, assim como fizeram, né? Nós analisamos em aulas anteriores que o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, o próprio Martinho Lutero, muito embora de formas distintas, em contextos diferentes, se preocuparam com essa questão de separar o poder espiritual, o poder religioso, do poder temporal, do poder secular, né? Ou seja, do poder de governo, do poder político, né? Então, necessariamente, essa contribuição de Rousseau, não só no que se refere à passagem do estado de natureza para a sociedade civil, ela é muito importante para nós historiadores, porque nos permite, né, a partir da compreensão da sua teoria, é possível compreendermos outros eventos históricos, tal como a Revolução Francesa, né, tal como as independências das Américas, né, melhor dizendo, né? Bom, nós vamos ter, né, dentro dessa concepção de contrato social do Rousseau, né, o que seria esse contrato social para Rousseau? Um pacto através do qual os homens possam ser recompensados pelo fato de terem perdido a liberdade natural em troca da liberdade civil e o direito dos bens que possui. Então, a concepção de Rousseau ela é similar aos dos contratualistas que nós já analisamos, né, o Hobbes e o Locke. Eu concedo ao líder a minha liberdade, mas em troca eu espero, né, a manutenção dos meus bens, eu espero a manutenção da paz, eu espero retribuições do líder, do Estado, institucionalmente organizado, enfim, né? Ao mesmo tempo, o próprio Rousseau, ele defende de uma forma distinta de Hobbes, que estava legitimando o Estado absolutista. O Rousseau defende que o Estado e a autoridade, né, eles deveriam estar unidos pela concepção de liberdade, ou seja, que o povo deveria ser soberano e não apenas o líder, tal como se fazia dentro do Estado absolutista, né? Então notem vocês que a perspectiva iluminista de Rousseau, ela é mais evidente nesse momento, onde, né, os súditos, eles afiançam a sua liberdade, mas em troca querem proteção, em troca querem a manutenção dos seus bens, né? Então, necessariamente, o povo deveria ser o principal soberano na perspectiva de Rousseau, e não apenas o líder
e não apenas uma pessoa, um soberano com poderes extremos, tal como se fazia na perspectiva absolutista, né? E tal como defendia o próprio Hobbes. Enquanto Hobbes estava preocupado em legalizar, em dizer para as pessoas que o Estado absolutista era a melhor forma possível de governo para que não remetesse, para que não emergisse aquela violência típica do Estado de natureza, né? O próprio Rousseau vai dizer que o soberano que deveria, aliás, o povo que deveria orquestrar, que deveria definir, dar as rédeas de leis, de poderes em um determinado Estado, né? Para Rousseau, além disso, né, o soberano, concedida esse poder de liberdade do indivíduo, né, para administrar as questões pendentes em relação ao seu reino, em relação ao Estado, né, o governo deveria ter como obrigação oferecer educação, oferecer condições melhores de sobrevivência, né? Então, Rousseau toca numa ferida, porque ele defende essa concepção de que o soberano que deve servir ao seu povo e não o contrário, tal como defendia Hobbes. Para Hobbes, né, o povo deveria servir ao soberano, né? E já para Rousseau, o soberano deveria servir ao povo, dando condições de lazer, dando condições de educação de qualidade, né, de possibilidade de ascensão econômica, coisas que até então não eram muito bem vistas e realizadas dentro do Estado absolutista, né? Finalizando aqui a nossa videoaula a respeito da unidade 3, nós vamos ter algumas considerações, algumas conclusões. Afinal, o que aprendemos nessa unidade 3? Aprendemos que houve alguns filósofos chamados de contratualistas, né, que se preocuparam em explicar a formação do Estado, da sociedade civil, se remetendo aos primórdios da civilização, né? Então, esses filósofos contratualistas, né, que nós analisamos, sobretudo como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, eles tinham como principal motivo compreender como que o Estado organizado, como que a sociedade civil se foi implantada, melhor dizendo, né? E qual que é a conclusão a que eles chegaram? Independente desses três autores, todos partem do pressuposto do estado da natureza. Então, o estado da natureza era o momento da história, o estágio da história da humanidade, onde as pessoas tinham liberdade total, mas, consequentemente, essa liberdade total não era ministrada, regida por normas, por regulamentações. Consequentemente, a liberdade se confundia com a autoridade, a ponto das pessoas julgarem apenas pelo seu ponto de vista, gerando desentendimentos, gerando violências, né? Então, a partir dessa pressuposição do estado de natureza, Locke, Hobbes, Rousseau, né, vão analisar o estabelecimento do governo civil, das estruturas que resultaram em um governo civil, né? Ora, é claro que há divergências entre esses autores. Hobbes, ele parte, né, da existência de um contrato social, da necessidade da existência de um contrato social para impedir a violência do estado da natureza, né? Mas, com o pano de fundo, Hobbes está tentando legitimar o estado absolutista. Locke, por sua vez, né, também parte do pressuposto do estado da natureza e diz que a participação do Estado deve ser limitada nessa nova sociedade organizada, né? Por quê? Porque para Locke, os pressupostos básicos da convivência humana é a liberdade natural e o direito à propriedade. Rousseau, por sua vez, né, defende um Estado que conduza, né, à igualdade, mas não uma igualdade similar do estado da natureza, né? Um Estado que dê condições para atender aos anseios maiores de uma população, sedenta por educação, sedenta por lazer, sedenta por ter atendido os seus direitos.
Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Estude e até a próxima!